Olá, gente, tudo bem? Bem, estou aqui de volta, né, para gente ir para nossa segunda parte aí da ressincronização das vacas leiteiras. Então, ontem, ajustados aqui, a gente comentou um pouquinho sobre como que a gente faz nos protocolos de sincronização, né, da ovulação e no caso lá das vacas secas, como é que a gente vai fazer essa ressincronização, né? Então, ou perdão, vacas vazias, ou vacas secas não, gente, vacas vazias, aquelas que não foram detectadas gestantes. Vaca seca é outra coisa, vaca seca tá ligada lá, né, ao período de secagem, é no pré-parto, tá? Para recomeçar a produção de leite, né, após o parto, na gestação, no parto, né? No pós-parto, e começa novamente a lactação. Então, 2 meses antes, a gente faz a secagem das vacas que estão prenhas, né? Que vão parir, para a gente dar um descanso lá para os úteros e retornar à produção lá de leite após o parto. Então, cuidado, falei vaca seca não, vaca vazia, tá? Então, vaca vazia, aquela vaca que não foi detectada gestante, a gente vai lá e ressincroniza. Faz novamente lá o protocolo de sincronização, tá? Para quem trabalha com isso, para quem não fica só na observação espontânea do cio. Então, relembrando, hoje é a nossa parte 2. Vamos lá, estou mais uma vez aqui com os cabelos diferentes, né? Para quem não me conhece, eu sou a Raquel Azevedo. Tá? Muito prazer, a antissocial mais simpática do Brasil, tá? Eu sou uma bióloga no mundo do agro, uma futura zootecnista, tá? Então, aí se Deus quiser, esse ano eu inicio aí meus estudos na graduação de zootecnia, tá? Porque é uma área que eu tô sentindo assim um desejo, já faço especialização dentro da biologia. Faço especialização em zootecnia, mas eu estou sentindo a necessidade de ter uma base mais forte e então complementar com uma formação zootécnica, tá? É mais abrangente, porque a área que eu estou no momento é bem específica. Então, aí uma futura colega aí dos zootecnistas, tá? Então, vamos lá seguindo. Essa parte 2 ontem, né? Eu falei para vocês de 4 formas que vocês têm de trabalhar a ressincronização das vacas leiteiras e terminei o nosso vídeo falando sobre 2 outras opções de ressincronização, tá? De vacas vazias, aquelas que não estão gestantes. E como que detecta? Ou ao toque com o veterinário ou pela passagem do ultrassom. Então, gente, falei lá do lance da progesterona, né? Que ela, sob alta concentração ali, ela aumenta a fertilidade das vacas, tudo. Expliquei por quê, né? Porque ela melhora a qualidade ali do aparelho reprodutivo e também das células germinativas, né? As células da reprodução, que vão gerar aí o que? O corpo lúteo, o corpo lúteo saudável, que ajuda na fixação do embrião e do sucesso da gestação nos seus meses iniciais, e também a qualidade, né, desse óvulo aí que vai ser futuramente fecundado. Então, gente, ontem eu já abordei a questão das 2 formas de ressincronização, né, além das 4 que eu citei lá no primeiro vídeo. No finalzinho eu falei sobre a ressincronização das vacas vazias antes do diagnóstico de gestação e expliquei que este é um protocolo que ele talvez, eu não sei se na maioria, mas talvez na maioria dos protocolos, olá, tudo bem? Não é adequado fazer, por quê? Porque pode levar à perda de prenhez, tá? Você ressincronizar as vacas antes do diagnóstico de gestação, se estiver utilizando a prostaglandina,
ela pode acabar destruindo o corpo lúteo de vacas que estão ali gestantes, mas ainda não foi diagnosticada ao toque ou ali através do ultrassom, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de ressincronização. Obrigada pelos coraçõezinhos. Aí eu fico muito feliz quando vocês estão entendendo, compreendendo. E se não estiver entendendo também, manda aí um comentário que a gente grava um próximo vídeo, tá? Com a explicação. Então, gente, diagnóstico, o outro ponto que eu falei com vocês de ressincronização foi o quê? Que também pode ser feito através do diagnóstico precoce do corpo lúteo. Porque se há presença de um corpo lúteo, é provável que a vaca esteja gestante, né? Então, eu falei que esta é uma das formas da gente avaliar o quê? A ovulação das vacas. Então, se a vaca não tem corpo lúteo, ela não ovulou, tá? Então, o veterinário, nesse caso aqui do diagnóstico precoce do corpo lúteo, o que acontece? O veterinário, ele vai à fazenda e vai passar o ultrassom onde? No ovário. Ele não vai ficar passando o ultrassom antes de 30 dias no útero da vaca, porque se ele fizer isso, ainda não há comprovações, mas pode gerar algum tipo de prejuízo ou até aborto do embrião, tá? Então, o que vai se fazer? Olá, tudo bem? Eu não fico falando boa noite porque o pessoal assiste aqui o vídeo cada 1 hora, então fica estranho, né? Vai assistir de manhã boa noite. Aí eu falo lá. Então, o que é o ideal? O veterinário, ele vai à fazenda, né? Ele vai passar o ultrassom no ovário e aí ele vai, uma vez por semana, pode ser, tá? Das vacas que estão ali, que foram inseminadas, óbvio, né? Se você quer detectar a presença do corpo lúteo, tem que ser ali nas vacas que estão ovulando, né? Então, vai lá, passa o ultrassom no ovário das vacas que foram inseminadas, tá? Porque a gente está em busca do quê? De gestação, né? Mas a gente quer fazer um diagnóstico precoce ali para saber se vai precisar ressincronizar ou não. Então, o veterinário passa o ultrassom quando? No ovário das vacas, pode ser de 1 em 1 semana, apenas as que estão inseminadas. E aí? Aí ele vai verificar se essas vacas que foram inseminadas, se elas ovularam ou não. Obviamente, se não tem presença de corpo lúteo, ela não ovulou, tá? Porque são processos ali concomitantes. O que é isso? Acontece ao mesmo tempo, né? Mesmo tempo ali que está havendo a ovulação, a liberação, a preparação para a liberação dessa célula que vai ser fertilizada, também está havendo a produção do corpo lúteo, que são as mesmas espécies ali celulares, tá? Os mesmos tipos celulares. É o folículo, é o crescimento folicular, tá? Que vai originar o óvulo e o corpo lúteo. Então, se não ovulou, ela não está gestante, tá? Então, ele vai verificar ali a presença do corpo lúteo. Não tem corpo lúteo, ela não ovulou. Se ela não ovulou, como é que ela vai estar gestante? O espermatozoide, ele não encontra óvulo para fertilizar, tá? E aí você sabe que pode, não tendo corpo lúteo, você já pode entrar com o protocolo lá de ressincronização, ou seja, você vai aplicar lá a prostaglandina, essas vacas vão... na verdade, se não tem corpo lúteo, nem precisa prostaglandina. Você vai dar início aí ao protocolo, tá? O protocolo que for mais adequado para a realidade do que está acontecendo com essas vacas, o melhor, aquele processo que eu expliquei ontem para vocês da análise SWOT, tá? Tem que avaliar ali custos, benefícios, manejo, que tipo de manejo que você tem, qual tipo de protocolo que você pode utilizar, que é mais adequado, questão de horários, dias, tá? Presença ou não do veterinário. E aí você vai ressincronizar essas vacas, tá? Que não tem corpo lúteo, que estão vazias, você vai ressincronizar com 2 implantes de progesterona, tá? Mas percebam que a progesterona, esse diagnóstico aqui precoce de corpo lúteo, no caso desse processo que a gente está falando de 2 implantes de progesterona, é um processo mais caro.
Então, preferencialmente, você vai utilizar o processo que eu falei ontem, tá? Que foi o quarto processo, que eu vou repetir aqui para vocês, que é o mais recomendado aí financeiramente, tá? E também na questão de um manejo mais fácil, que é esse de colocar todas as vacas vazias em protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. Então, uma vez que você achou a vaca vazia, você vai ressincronizar, ou seja, você vai fazer com que elas ovulem ao mesmo tempo, tá? No primeiro processo não deu certo, foi achada vazia, sincroniza novamente. Por isso que a gente chama de ressincronizar. Ressincroniza todo mundo e após 10 dias, esse tempo vai variar de acordo com o seu protocolo. Após 10 dias, independente da observação ou não de cio, se encontrou essas vacas em cio ou não, você vai lá e insemina todo mundo, tá? Então, esse aí é o processo mais viável economicamente, né? Mais barato do que você ficar olhando quem tá no cio, quem não tá, insemina quem tá, não insemina quem não está. Vai lá e insemina todo mundo. E depois você observa o que tá acontecendo. Então, para a gente não se estender muito, que ontem o vídeo já ficou bem extenso, né? Quero fazer vídeos mais curtos com vocês. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Olha só, eu falei tanto que... É porque eu repeti uma parte de ontem pra gente não se perder, né? Senão fica meio estranho. Parece que a pessoa tá falando uma coisa que não sabe. Então, bora lá. Não, gente, eu sei, tá? Ah, mas você já pratica? Não, gente, eu estou aprendendo aqui a teoria, eu pratico no estágio, tá? Mas eu não pratico ainda em fazendas. Você querendo aí ser seu primeiro, né? Ai, gente, perdão, entrou aqui o vídeo do Vitor Damasio aqui para eu assistir. Mas eu já tenho uma outra mentoria para assistir. Gente, a cabeça... Tem umas 3 mentorias para eu assistir hoje. Eu só vou conseguir assistir uma. A de finanças da doutora Taylor. Enfim, assim, eu aconselho, né? Eu sou aluna dela. As pessoas que querem controlar as suas finanças, né? À luz da Bíblia. Aí, seguir os princípios bíblicos para ter uma boa administração do seu ganho, do seu dinheiro, da sua vida. Aconselho, tá, gente? É uma mentoria excelente. Eu sou aluna dela aí na turma 20. Mas enfim, bora lá, porque senão a gente não termina aqui. Daqui a pouco eu tenho que assistir a mentoria dela, depois vou assistir a do Vitor e tem a do Miguel. Gente, é uma loucura. Do Miguel, né? De gestão do agronegócio. Miguel Cavalcante. Então, como que a gente intensifica o manejo nessa questão da sincronização, ressincronização das vacas de uma forma mais acessível? Quando eu digo acessível, eu quero dizer na questão de horários, de custos, né? E a gente tem que pensar também, não é só no bem-estar da vaca, porque o produtor rural, os funcionários que estão ali trabalhando, também há um desgaste, há um cansaço, há um estresse. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né, gente? Não é só pensar a questão do bem-estar dos animais, porque se não houver o bem-estar dos seus recursos humanos, inclusive o seu aí, que é o dono, o gestor, o gerente da propriedade, aí a coisa desanda, né? Porque o bem-estar tem que ser para todos, mas especialmente para os recursos humanos. Porque se os recursos humanos estiverem bem, daí você controla os outros, né? Você gere bem os outros. Agora, quando os recursos humanos vão mal, todos os outros, ainda que estejam bem, eles tendem a se degradar, tá? Então, vamos lá. Como que a gente intensifica esse manejo? O manejo reprodutivo mais adequado, eu falei ontem e parei aqui, né? É aquele que cabe no seu bolso, que cabe na sua realidade, na sua rotina, nos seus horários, né? No quanto que você tem disponível para investir em protocolos, em hormônios, em veterinários, em zootecnistas.
em, em vacas com muita gente agora trabalhando aí essa questão do melhoramento genético, né? Olá! Então a gente precisa colocar tudo isso no papel. Então, qual que foi a minha sugestão? Aplica aquela matriz SWOT, né? De quais são as oportunidades e quais são as ameaças para o seu negócio, nessa questão da reprodução, da sincronização das vacas, quais que são as suas fraquezas, né? Olha, eu não tenho como ter um veterinário aqui toda semana, eu não tenho como pagar um zootecnista para ficar direto aqui, e quais que são os seus pontos fortes? Olha, eu tenho como investir em progesterona, eu tenho como investir em vacas com melhoramento genético, dentro daqueles padrões que nós vamos começar o próximo vídeo falando, né, sobre como que a gente faz a prova de touro. Então, com aquelas características que eu quero, enfim. Vamos lá. A resposta aqui para vocês dentro disso, né? Como intensificar o manejo de uma forma mais acessível. Aí eu coloquei aqui, ó. Primeiro ponto aqui. Nosso script. Com o período de espera voluntário definido, então expliquei ontem que tem propriedades que trabalham com um período de espera voluntária de 2 meses, outras trabalham com até 80 dias, tá? São quase 3 meses aí. Então, cada propriedade, ela tem o seu 45 dias, 40 dias, 35 dias. Só que a gente sabe que um período muito curto, ele é prejudicial porque o organismo da vaca não tem um descanso suficiente. Então, pode ser que ela apresente fraqueza, alguma doença, né? Gere um embrião mais fraco, tá? E um período muito extenso pode causar engorda da vaca, doenças metabólicas, tá? No pós-parto aí de uma futura gestação. Então, a gente tem que ter cuidado aí com esse período de espera voluntário, tá? Então, esse primeiro ponto aqui. Com o período de espera voluntário definido, você vai aplicar prostaglandina, né? Se as vacas, o que acontece? Para todas as vacas, aquelas que não estão apresentando o cio, tá? Se ela por acaso não estiver apresentando o cio, porque tem um corpo lúteo ali, né? Tem um corpo que está impedindo ela de entrar no cio por questões hormonais, ele vai ser destruído para quê? Para que todas as vacas baixem esses hormônios ligados à gestação, se elas não estão gestantes, e retornem ao cio, tá? Então, a prostaglandina, aplicando a prostaglandina, essas vacas vão entrar no cio. E aí, quem não ver em cio, né, após a aplicação da prostaglandina, quem você observar que não entrou em cio, você começa um protocolo de ATF, tá? Começa mesmo assim, de inseminação artificial em tempo fixo, 1 a 2 semanas depois, tá? E aí você vai inseminar todas as vacas no momento determinado lá pelo produtor, né? Por você, tá? E aí, quem não tiver auxílio de retorno no dia do diagnóstico de gestação, né? Então você fez lá. Vamos voltar aqui, que eu acho que ficou meio complicado, né? Quem você observar lá que não teve um cio de retorno, o que você vai fazer? No dia do diagnóstico de gestação, se não for detectada prenhez e essa vaca não estiver prenha e não estiver manifestando cio, o que você vai fazer? Vai aplicar a prostaglandina para quê? Se ela não estiver gestante, ela tem que voltar para o cio. Então, você aplica a prostaglandina para observar o cio, tá? E aí, quem mesmo assim não for observado em cio, 7 a 14 quem não for visto em cio, 7 a 14 dias depois, você começa novamente o protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, tá? Então, retornando aqui. Com o período de espera voluntário definido,
nessa primeira parte. O que você vai fazer? Vai aplicar a prostaglandina para observação do cio, para sincronizar as suas vacas. O que é isso? Para elas entrarem em ovulação no mesmo período, tá? Quem você verificar lá que não está em cio, então você fez lá, aplicou, observou o cio. Mas tem um grupo de vacas que não entrou no cio com esse primeiro processo. Você vai aplicar prostaglandina, tá? Quem não ver em cio, após a aplicação de prostaglandina, você vai começar um novo protocolo de inseminação. Se tiver confuso, me fala, porque eu refaço um outro vídeo apenas com essa parte, tá? Então aí, quem não ver em cio, após a aplicação da prostaglandina, né? Você vai começar aí um novo protocolo de inseminação. Então, toda essa questão da prostaglandina de novo, aguarda um período, vai lá e insemina, tá? Para 1 a 2 semanas depois que você aplicou a prostaglandina, você vai fazer o quê? Vai inseminar todas as vacas. E aí vai repetindo esse processo enquanto você observar vacas vazias que não estão manifestando o cio. E aí, conforme eu falei aqui na segunda parte, quem não tiver cio de retorno, né? No dia lá do diagnóstico de gestação, não está gestante, não está manifestando o cio. É isso que eu expliquei lá no início. É prostaglandina novamente, tá? E aí, você começa novamente o protocolo de inseminação 7, 14 dias depois. Então, o segundo ponto aqui. Gente, agora apareceu aqui um calendário, um negócio aqui me atrapalhando. Segundo ponto aqui, uma outra forma aqui de manejo simplificado para vocês. Com o período de espera voluntário definido, você vai aplicar a prostaglandina novamente. Para quê? Para observar o cio sincronizado nas suas vacas. E aí, quem você observar que não manifestou o cio, você vai começar novamente o protocolo, né, de inseminação, de prostaglandina e inseminar 7 a 14 dias depois. Aí depende do protocolo que você esteja utilizando. Então, essa parte aqui é igual à situação anterior, tá? Esse aqui é a segunda opção que eu tô te dando. E até o ponto que eu falei é semelhante, é igual à primeira opção. E aí, com as suas vacas já inseminadas, aqui entra o diferencial, tá? Com as suas vacas já inseminadas, você vai observar o cio e tentar inseminar o maior número possível de vacas que você observar que após a inseminação, elas retornaram em cio, tá certo? Então, o que é isso? Você fez lá a inseminação das vacas, né? De todas as vacas. Você vai observar quem retorna o cio, tá? Então, daquelas vacas todas inseminadas, quem que tá voltando para o cio e quem não está? Aquelas que retornarem ao cio significa que elas não elas não foram o quê? O óvulo não foi fertilizado. Então, o que você vai fazer? Você vai inseminar o maior número possível dessas vacas que retornaram em cio. E aí? Deixa eu fechar aqui. Aí, olha só, no diagnóstico de gestação, aquelas vacas que tiverem corpo lúteo, tá? Você vai aplicar a prostaglandina e observar o cio novamente, que tiverem o corpo lúteo, mas estiverem vazios. Então, se tem o corpo lúteo e a vaca está vazia, né? Significa que ela não está prenha. Então, você vai fazer o quê? Você vai aplicar a prostaglandina para destruir esse corpo lúteo, isso se ela não estiver gestante. E observar novamente o cio. Ah, mas a gente viu lá em cima que pode fazer detecção precoce do corpo lúteo. Mas muito cuidado
tá? Muito cuidado nesse processo. Não fica passando ultrassom antes de 30, 40 dias no útero, porque pode prejudicar o embrião se a vaca estiver prenha, tá certo? Tem lá a questão de aplicar a prostaglandina, né, em todas as vacas, mas cuidado, porque de fazer o protocolo lá, que eu falei aqui para vocês, ó, de ressincronizar antes do diagnóstico de gestação, mas cuidado que a prostaglandina, ela, se a vaca tiver prenha, se fizer isso com 20, 25 dias de gestação, e ela estiver prenha, e você aplicar a prostaglandina, vou ressincronizar a vaca que estava ali prenha, mesmo antes do diagnóstico de gestação, ela pode acabar perdendo essa prenhez e aí a sua taxa de prenhez vai começar a diminuir, tá? Então, cuidado com o que você vai utilizar aí na sua fazenda, tá certo? A gente tem que analisar todos os pontos, tudo que está acontecendo, para a gente saber onde é que está havendo possível erro, tá certo? E onde é que estão os acertos, para quê? Para a gente maximizar os ganhos, ou seja, aumentar a taxa de prenhez, taxa de concepção, taxa de natalidade e reduzir o quê? As perdas. Perda de prenhez, abortos espontâneos, natimortos, a gente quer reduzir essas taxas, né? Então, gente, seguindo aqui, esse segundo ponto, o que é diferente do primeiro? A gente pega as vacas já inseminadas, observa o cio, né? E vai tentar aí inseminar novamente o maior número de vacas que retornarem em cio após a primeira inseminação. E aí, no diagnóstico de gestação, aquelas que tiverem corpo lúteo, né, e não estiverem prenhas, você vai aplicar prostaglandina e observar o cio novamente, tá? E aí, quem não manifestar o cio, você vai voltar esse protocolo todo de novo aí, né? Aplica lá a prostaglandina e começa um novo protocolo para a IATF, tá? Para a inseminação. Lembrando sempre da aplicação de prostaglandina para ressincronizar o crescimento folicular ali, a ovulação. E aí, quem não tem corpo lúteo, né, a gente sabe aí que não está gestante. Então, quem não tem corpo lúteo, você já faz um protocolo aí para inseminar em tempo fixo mais à frente. Não precisa aplicar a prostaglandina. E aí tem um terceiro ponto aqui, tá? Uma terceira opção. Essa terceira opção, ela te traz o quê? Todas essas opções foram testadas em fazendas. Se vocês quiserem saber que fazendas são essas, contato dessas fazendas, onde se localizam, me peçam nos comentários dos vídeos que ficam gravados. Eu não retiro eles do ar do IGTV, tá? Me peçam aí que eu repasso esses dados e contatos para vocês. Então, terceiro ponto aqui. Terceira opção. As vacas estão no período de espera voluntário. O que você pode fazer? Pode sincronizar a ovulação, né? E inseminar em tempo fixo mais à frente, tá? Então, primeiro a gente sincroniza para depois inseminar num tempo determinado. Então, aquelas vacas inseminadas, você vai observar quem retornou ao cio. Quem retornar ao cio significa que não está prenha, então você vai reinseminar. Quem estiver vazia, né, no caso, voltando aqui, todas as vacas que estiverem vazias, né, que não estão prenhas, você tem que sincronizar, aplicar prostaglandina ou progesterona, sincronizar a ovulação, né, para sincronizar, ou seja, para elas ovularem ali num tempo determinado, né? E aí você faz o protocolo lá de inseminação artificial. E você, 7, 14 dias depois, você vai inseminar essas vacas para o óvulo ser fecundado, tá? Esse processo aqui, essa terceira opção, ela é ideal, prestem bastante atenção.
ela é ideal aqui, ó, é que você inicie essa sincronização 10 dias antes do final do PEV. Por quê? Porque se você fizer essa sincronização 10 dias antes do final do período de espera voluntária, o que vai acontecer? No dia 0 ali, quando acabar esse período de espera voluntária, no primeiro dia que as vacas já estão aptas a serem inseminadas, você já vai poder ter 100% das suas vacas inseminadas, tá? Então, elas vão estar ali sincronizadinhas, né? Ovulando, já no primeiro dia que estão livres para inseminação. Então, você vai ter 100% das suas vacas inseminadas. Ah, mas nem todas elas vão ser diagnosticadas prenhas, nem todas elas vão ter, né? Claro que não. Pode ter uma porcentagem de 20 a 30 vacas por vez que você insemina. Só que percebam que quanto mais cedo você inicia as inseminações, mais cedo essas vacas vão emprenhar. E isso é ganho para você, né? Quanto mais cedo elas emprenham, você tem menos custos lá nos dias em lactação, você ganha com o aumento das taxas de prenhez em um determinado período, ano, ou meses, seja lá a escala temporal que você use para controlar o nascimento de bezerros na sua propriedade. Então percebam que quanto mais cedo se inicia o processo, maior mais cedo essas vacas vão emprenhar. E isso é muito bom para você, né? Porque uma vaca que ela leva muito tempo entre uma gestação e outra, ela acaba sendo uma vaca futuramente problema, né? Ela acaba tendo mais doenças, sendo mais fraca, produzindo menos leite. Então, o ideal é que ela... Claro que isso não é possível, mas que ela emprenhe aí todo ano. E aí, qual que é o último processo aqui que eu preciso lá para mentoria, gente? Já está começando lá. O último processo aqui, que é aí o mais adequado para vocês, então a gente fecha com chave de ouro, tá? É o que é mais adequado para vocês, principalmente se vocês são pequenos e médios produtores, que é essa quarta opção aqui, tá? É que a gente traz. Quem traz? Gente, eu sou aluna da Reagro, não tô fazendo propaganda não, tá? Mas para vocês saberem que é uma faculdade aí de renome no mundo do agronegócio, então eu tô trazendo informações aqui para vocês baseadas em estudos científicos sérios de mais de 20 anos, tá? De professores que trabalham, que estudam, que fazem suas pós-graduações, seus doutorados, seus mestrados, suas especializações nas maiores fazendas dos Estados Unidos, da Flórida, né? Então, não é uma brincadeirinha aqui. O que eu tô trazendo é uma questão muito séria, tá? São dados sérios, são dados confiáveis. Se vocês quiserem as fontes, quiserem os artigos, me peçam que eu passo para vocês, tá? Eu estou em contato direto com meus professores, eu repasso isso tudo para vocês, tá certo? Ah, eu quero uma ajudinha aí. No que eu puder ajudá-los, pode me perguntar, tá? Eu sou bióloga, me especializando nessa parte do agro, eu terei o maior prazer em ajudá-los, em sentar, em explicar, a gente discutir, marcar vídeo para conversar. E isso não vai custar nada para vocês não, tá? É 0,800. É aprendizado aqui que você leva de mim e é aprendizado e experiência que eu recebo de vocês. E eu amo isso, tá? Então, antes de tudo, eu sou uma professora. Então, estou aqui para ajudar, para contribuir e também, assim, eu aprendo demais, né? Eu mais aprendo com vocês do que vocês comigo. Então, quarta opção aqui, que é a mais interessante e viável. Sincronizar a ovulação, mais uma vez, assim como na opção anterior, 10 dias antes do final do período de espera voluntária. Então, após o período de espera voluntária, que é aquele período que a vaca ela tem que ficar ali em descanso, né? Ela já vai estar apta a ser inseminada, né? Então, gente, o foco aqui, preste atenção, o foco não é foca, o foco, tá? Mas não é foca, né? Foca e bicho não. Foca na observação do cio.
Então percebam, diferente ali do anterior, esse método aqui mais indicado, você vai esperar o período de espera 10 dias antes. Você vai iniciar a sincronização das vacas e após esse período de espera voluntária, elas já vão estar ali prontas para entrar na inseminação. E aí você precisa ter foco em quê? Na observação do cio, tá? E das vacas vazias ao toque lá do especialista, do veterinário zootecnista, tá? Ou do seu técnico que tem capacitação para fazer esse tipo de manejo nas vacas. Então, foca na observação do cio e das vacas vazias ao toque. E aí, o que você vai fazer? Sincroniza para ovulação essas vacas vazias, ou que foram aí observadas em cio. Sincroniza para ovulação, né? E faz um IATF. Aqui tá no cio, não vai precisar, mas as que estão vazias sem o cio, você tem que sincronizar lá e faz o IATF. E aí, gente, essa estratégia é o quê? Essa estratégia ela é mais simples, é mais fácil de ser implementada. O que é implementado? Colocado em ação. Ela é mais atrativa para o bolso do produtor, né, de leite e traz uma alta taxa de serviço e concepção. Por quê? Porque você não fica preso ali aquela questão de vou inseminar todo mundo. E aí gasta sêmen, né? Às vezes o produtor não pode ficar gastando dosagens de sêmen, ainda mais quando é sêmen de bois aí que tem aquelas características genéticas que você quer, né? Já é diferente. Um PO, por exemplo, então, por sangue aí, por origem. Então, gente, o que você vai fazer para não gastar tanto? Observa quem está no cio e quem está no cio você não aplica prostaglandina. Você só vai aplicar naquelas que estão vazias ao toque, né? E não estão apresentando cio. Aí, para quê? Para sincronizar essa ovulação e esse retorno ao cio. E aquelas que já foram observadas em cio, você já insemina, né? Então, é menos custo aí com hormônios, né? Mas tem essa questão do observar, né? Aí tem que ver como que funciona na sua propriedade. E também menos gasto, né? Porque você só vai estar utilizando o sêmen quem está no cio, quem apresenta ali o cio, né? Não apresentou, faz essa sincronização e observa o cio. Aí você gasta menos material. Mas aí esse é um critério que tem que ser decidido através da matriz SWOT, tá certo? Olá, tudo bem? Que bom, né? Vocês por aqui. A Kátia aí sempre curtindo, sempre com a gente. Então, terminando aqui, ó, eu sempre gosto de falar, né, das top sacadas dos produtores de leite. Quais são? Então, vai lá. Faça uma linha do tempo. Então, faz uma linha do tempo para todas as vacas, tá? Para todos os seus lotes, né? Uma linha do tempo de cada protocolo, o que vai ser feito no dia 10, no dia 7, no dia 14, no dia 40. Faça uma linha do tempo. Isso é importante até para aqueles funcionários que têm dificuldade na leitura, no entendimento. Faz uma linha do tempo, desenha, põe coloridinha, né? Põe lá bonitinho com aqueles aquelas barrinhas, né? Horizontais, coloridas, para a pessoa entender, tá? Aí põe lá, período de espera voluntária, uma barrinha vermelha. Período lá que vai vir inseminação, verde, período amarelo, vacas que a gente não observa o cio, né? Que estão vazias. E aí você vai montando aí a sua linha do tempo, tá? Para o protocolo que você utilizar, né? Outro ponto aqui interessante, descreva o que será feito com cada vaca em cada período de tempo. Esse lote aqui, essas vacas aqui, essas novilhas ali, vou inseminar assim, assado. Tem gente que utiliza protocolos diferentes, de acordo com o lote, de acordo com a produção de leite maior ou menor das vacas.
A gente sabe que vacas mais produtivas são menos férteis. É interessante trabalhar a questão da progesterona. Vacas menos produtivas e novilhas não precisa tanto. Por quê? Porque elas já têm uma fertilidade mais alta. Novilhas têm um organismo novinho ali, que não foi submetido ao estresse da produção de leite. São mais férteis, tá? Primíparas, multíparas, nós temos diferenças, então a gente tem que estar atento a isso. O que será feito com cada vaca, né, com cada lote, com cada grupo de animais que são contemporâneos, né, em cada período de tempo. Terceiro ponto aqui dos top produtores de leite, sacadas top produtores de leite. Fazer corretamente tudo que está pré-estabelecido. Protocolos não podem ser quebrados. Uma vez aquele protocolo aplicado, ele não pode ser quebrado. Se você quebrar algum dia, algum tipo de rotina, todo o seu processo corre o risco de ser perdido. E aí, isso para o produtor de leite significa 1 ano de perdas. Então, muito cuidado com isso. 1 ano de perdas pode ser uma perda de 100 mil reais, de 500 mil reais, de 10 mil reais. Cada produtor tem a sua realidade, tem a sua lucratividade, tem os seus compromissos financeiros. E qualquer perda vai impactar muito, independente de você ser um pequeno, médio, grande ou mini produtor, tá certo? E aí, o quarto ponto aqui que eu coloquei em vermelho, para a gente não abrir mão aqui, disciplina e rotina no nosso trabalho é tudo. Começou, não para mais. É palavra de empreendedora, sim, mas aí vocês são o quê? Uma fazenda é uma empresa de família, ou seja, de sociedade anônima, o que for, entre amigos, sócios, não interessa. Disciplina e rotina tem que ser uma constante na vida de vocês, tá? Então, disciplina e rotina para todo mundo. Vaca gosta de rotina, tá? Então, gente, eu fico por aqui. Agora eu vou lá para a mentoria da doutora Tayla. Mas antes da gente finalizar, eu sempre termino com os pontos para frisar bem na cabeça de vocês o que vocês ganham com isso, né? Tendo disciplina, seguindo os protocolos, não quebrando as regras, vocês ganham maior volume de leite sempre, tá? De leite o quê? Comercializável. O que adianta o leite cheio de bactéria, cheio de células somáticas? Não adianta nada. Tem que ser leite de alta qualidade, leite comercializável. Você ganha mais receita na lactação seguinte. Olha que maravilha, né? São mais vacas prenhas. Você pode vender o excesso de novilhas, participar de leilões. Vamos diversificar os ganhos, vamos fazer leilões, vamos vender leite, mas também vender queijos artesanais, né? Vamos diversificar, gente. É difícil? Não. Para de gastar dinheiro à toa. Invista na melhoria dos processos de vocês, invista no bem-estar dos seus funcionários, invista no bem-estar dos seus animais e a sua produtividade ela vai aumentando, até atingir um patamar máximo, que é o que você quer e o que você merece. Então, vamos lá. Redução nos dias em lactação das vacas, mais uma produção mais alta. Por quê? Porque a gente sabe que quando os dias em lactação se estendem muito, as vacas acabam comendo o seu lucro. E aí, com todas essas atitudes, você só tem a ganhar, você tem uma maior saúde no seu rebanho. Então, eu vou ficando por aqui, eu vou lá para a mentoria da doutora Tayla. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. E no finalzinho dessa semana a gente tem mais live. Não percam, porque agora nós vamos começar sobre como fazer a prova de touro, sobre melhoramento genético, toda aquela questão de embriões melhorados, transferência de embriões, tá? Vou falar isso tudo com vocês. Um beijo, um abraço, a gente se vê em breve.